mais de 700 cavalos com até 700 km de autonomia. O vídeo de hoje é com um monstro que poderia custar no Brasil na casa de R$1 milhão. Hoje eu tô aqui, pessoal, nos Estados Unidos, ao lado de Detroit, a famosa capital dos automóveis, que viveu muitos momentos nos últimos anos, para mostrar para vocês o Cadillac Escalade elétrico. Que, se você gosta de carro assim como eu, é praticamente impossível não conhecer um dos carros norte-americanos mais lendários do mundo, o Escalade, que agora tem uma opção 100% elétrica e que conta com tudo de melhor que o grupo General Motors pode oferecer no mundo de elétricos, sem abrir mão do espaço. O Escalade sempre foi famoso por levar muita gente com conforto, tanto quem vai lá atrás, aqui nas 3 ocupantes, como quem vai aqui no meio, só que com muita tecnologia. E respondendo aquela pergunta, né? Será que os norte-americanos e os europeus vão ter tecnologia para bater os chineses? Pelo menos tecnologia dá pra gente dizer que tem. E aí que combinou no Escalade ter 55 polegadas de tela, aqui a multimídia gigante ao centro, lá é o velocímetro com várias opções e ainda uma tela para o ar-condicionado, carregamento por indução com refrigeração para os 2 ocupantes, um baú gigante para guardar as coisas e ainda um escrito bem luxuoso, no melhor estilo Cadillac, que hoje, bom, sim, quer se tornar, ou melhor, voltar a ser uma marca extremamente luxuosa, como ela foi lá no princípio. O vídeo de hoje, então, é de Escalade elétrico. Que, se você acompanha um pouco o mercado norte-americano e o objetivo desse carro, o Escalade sempre foi famoso por tamanho, por um V8 barulhento e por ser aí um dos norte-americanos mais luxuosos de todos. Sim, não dá pra gente negar a Lincoln da Ford, mas eu acho que a gente consegue dizer que a Cadillac tem uma fama aí até muito considerável como uma marca luxuosa nesse mundo. Em que o grande lançamento aí dos últimos meses foi justamente a primeira versão 100% elétrica do Escalade. O que pode soar como um absurdo, porque a gente tem que colocar uma bateria imensa, a gente vai fazer um carro pesado e a gente vai fazer um carro para levar muita gente e, no final das contas, se tornar um projeto, de certa forma, bem complexo, né? Mas a Cadillac apareceu com ele. E aí, entre várias estratégias, uma das quais a marca conseguiu foi aqui, ó. Dá uma olhada no comprimento do carro. Pois é grande, né? E a vantagem é que com isso eles conseguiram colocar uma bateria imensa entre os eixos. De modo que ele tem aqui de bateria, numa conta bem rápida, cerca de 200 kWh, o que seria na prática quase como 5 baterias ou 4,5 de um BYD Dolphin. Ou seja, dá para você ter quase 5 Dolphins de bateria só para fazer um Escalade. E aí a vantagem disso para o lado da Cadillac é que é possível ter muita autonomia graças ao tamanho da bateria. Em que esse é um carro de até 700 km, mas na pior das hipóteses, 550, 600, dá para ir de São Paulo para o Rio sem se preocupar com nada, né? Ou dá para fazer viagens aí entre muitas das capitais do Brasil sem nem parar para carregar, e se parar para carregar, ainda num carregador potente, o carro recupera boa parte em meia hora, 40 minutos. E aí, dentro desse conceito, a marca precisou inovar muito, trazendo algumas das tecnologias que hoje estão ganhando os holofotes no mundo dos carros. Que a gente pode começar destacando LEDs. Dá uma olhada aqui na lanterna. É uma lanterna bem significativa, agora está até apagada, mas quando ela está acesa, ela é bem visual. E aí ela tem que harmonizar todo esse estilo com um carro que é, sinceramente, imenso. Olha a quantidade de cromado que tem. Agora dá uma olhada na área envidraçada. Pois é, você tem uma sensação aqui de que você tem muito espaço no carro todo. E aí, se você for ver, o vidro traseiro está até mais escuro que o dianteiro, porque isso é até um padrão aqui nos carros norte-americanos. E quando você olha todo o desenho, você vai ver que o carro continua vindo enorme até aqui e conclui numa roda que tem simplesmente um pneu aro 24. Pois é, imagine quanto não custa o pneu. Ali uma bolsa de ar gigante para ser confortável e que transforma o carro num monstro. Se tem uma lanterna grande lá atrás, dá uma olhada nessa aqui de LED
que também descem toda aqui à frente e aqui no formato da grade, que bom, como um 100% elétrico, é focado em autonomia. Bora ver o que tem embaixo do capô. Que esse spoiler eu até já dei, né? Não tem nada. Ele abre elétrico e aqui ele compõe o que hoje ficou famoso como frunk, que aqui o porta-malas traseiro é trunk e o dianteiro eles estão chamando de frunk. E aí você consegue ter uma bandeja para você colocar suas malas. Aqui suporta até 80 quilos. E bom, você pode até colocar um mala. Não, brincadeira. Você ainda tem aqui uma tomada de tipo residencial, porque como esse aqui é um carro muito grande, você tem bateria grande, você consegue carregar outros objetos. E aí uma das tecnologias que mais deu o que falar, na minha opinião, quando a gente veio esse Cadillac, tá aqui, ó. As 4 portas elétricas com sensor. Não pense que ela vai me acertar, ó. Se eu ficar aqui para fechar, ela fecha, mas se eu abrir aqui... E uma das tecnologias que deu muito o que falar, porque todo mundo faz vídeo disso. E aí, obviamente, você tem espaço considerável no porta-malas, com uma solução que eu gostei, ó. Clicou no logo, abriu. É chique, né? E aí, claro que você vai precisar de espaço para levar as coisas. E você não vai ter que fazer isso manualmente, né? Elétrico para os bancos aqui de trás e para os ali. Achou que não tinham pensado, né? E aí o Escalade, se você já viajou com a família para Orlando, para algum lugar dos Estados Unidos, você vai me entender. Você continua tendo um belíssimo espaço para levar, quem sabe, umas 10 malas, uma prancha de surf, ou ainda ter uma coleção de telas. Pois é, ousados, né? Vamos para a nossa análise eletrificada? Como estamos nos Estados Unidos, podemos fazer um comentário muito legal. Dá uma olhada no tipo de carregador. Já viu um carinha assim? Pois é, ele não é o nosso tipo de carregador. E do mesmo jeito que o nosso padrão de tomada no Brasil é diferente, a gente tem aquele nosso padrão de 3 pinos e nos Estados Unidos você tem aquele padrão que são 2 mais retangulares retinho, aqui você tem um padrão de recarga de carro elétrico diferente. Mas presta atenção, porque aqui existe até uma polêmica que o Brasil não conhece, mas é muito curiosa, em que o padrão nos Estados Unidos seria aquele ali, tipo 1 para carga lenta, CCS1 para carga rápida, em que a carga rápida seria a carga que você vai dar nos postos de estrada, carregadores potentes. Até aí tudo bem. No Brasil é esse tipo 2 e tipo CCS2, porque os primeiros carros elétricos que a gente recebeu não foram norte-americanos, e sim foram carros europeus. Como na Europa é tipo 2 CCS2, o Brasil acabou colocando carregadores desse mesmo tipo. Até aí tudo bem. Só que aí aqui existe uma polêmica, porque por mais que esse deveria ser o padrão de recarga, a Tesla usa outro. E quem que tem a maior rede de recarga? A Tesla. E aí como é que faz? Você comprou um Cadillac elétrico, um Chevrolet elétrico, um Ford elétrico, você carrega aonde? Pois é, o que está acontecendo? A Tesla colocou a maior rede de recargas, é também a que mais vende carros elétricos por ser norte-americana e também por ter preços competitivos, e aí você vai precisar carregar o seu carro no carregador deles e vai ter que usar um adaptador. E aí que muitas marcas, mesmo das tradicionais, já estão começando a colocar o tipo de carregador Tesla, que aí não é nem tipo 1 e nem tipo 2, e sim o NACS, para você poder viajar com o carro e carregar. Falei que a nossa análise eletrificada ia ser diferente, né? Resumo da ópera, existiria um tipo nos Estados Unidos, um tipo na Europa. Elon Musk decidiu colocar nos Estados Unidos um tipo Tesla, e aí eles estão convertendo os carros que eram para ser outras formas para o tipo Tesla, justamente porque senão as pessoas não iam ter onde carregar. E aí ele domina as vendas, né? Porque muita gente, quando vai fazer a pesquisa de compra, acabava olhando Tesla pela maior rede de recarga, pelo maior mapa e ainda algumas recargas grátis e outras vantagens que tinha. Pois é. Aí agora, fechando a nossa análise, como eu já comecei falando no vídeo, aqui a gente tem o equivalente a 5 baterias de um BYD Dolphin. A gente tem aqui cerca de 200 kWh. Isso dá para esse carro até 700 km de autonomia com uma carga, e aí você acelerando pelo menos 550, 600 eu te garanto, só que junto disso 750 cavalos e 4 toneladas. Eu arrisco dizer que de bateria a gente deve ter aqui 1 tonelada e 200, 1 e 300. As outras 3 é lata. Loucura, né, pessoal?
E aí tudo isso você suporta aí a recarga rápida, você tem recargas aí dependendo da potência na casa de seus 30, 40 minutos, dependendo do cenário, porém, vale sempre lembrar, você tem que ter esse carregador disponível, você tem que ter toda essa estrutura e aqui também tem sido um processo gradativo de aumentar a infra. Em muitos lugares já está melhor, os carregadores da Tesla salvam muita gente, mas ainda temos coisas a melhorar, né? Que é óbvio que eu vou mostrar dentro do Escalade, abrindo a porta elétrica, né? E olha aí, uma das grandes detalhes aqui que eu gosto é se pisou no freio. Isso é uma maravilha, né, pessoal? E aí, um dos grandes trunfos, e que eu faço aqui alguma analogia muito interessante, é que a gente está muito acostumado aos chineses terem enchido a nossa vida de telas nos carros, funções multimídia e aquela coisa toda, né? Mas e se você parasse para analisar que os norte-americanos também fizeram isso? O Escalade tem 55 polegadas de tela, sendo esse o velocímetro, que eu ainda posso aqui, ó, colocar o mostrador certinho, que veja que está me dando 360 milhas com 77%. Tem ainda um ajuste de visão noturna. Aqui eu tenho o GPS e eu ainda posso fazer algumas brincadeiras aqui na tela do centro, como por exemplo, abre porta do motorista. Isso é muito legal, galera. Acho que eu já vi essas portas aqui umas 200 vezes só hoje. E ó, fecha. E ainda tem uma câmera de visão noturna, que vai ver ali o gráfico de calor se você estiver numa estrada. E você vai ter muitas opções, né? Então veja que couro é um assunto resolvido. Tem couro claro, tem couro escuro, tem couro aqui, tem teto em alcântara aqui no topo. Tem aqui até uma... Isso aqui é bem diferente, mas parece até uma prateleira para você ter as configurações. Você tem um sistema de som da AKG e tudo até lá no fundo. E vou mostrar como é fácil levantar esse banco, ó. Tudo até lá no fundo. Tem bastante couro com um detalhe aqui de acabamento bege e com detalhe também para a tela dos passageiros que vão atrás. E dando uma navegada, você ainda vai encontrar no volante uma opção de sistema semi-autônomo, em que esse é um dos melhores do mundo, que está abaixo do Tesla, mas já consegue, nas rodovias que ele tem mapeado, dirigir e fazer muita coisa. Um botão para você clicar e ele começar a frear o carro, regenerando energia. Aqui do lado esquerdo, o botão de abrir as portas com banco elétrico, massagem, aquecimento, resfriamento, memória e tudo que tem direito. Suspensão para você subir e descer, abrir o capô, abrir o porta-malas. Ainda vai ter aqui o local para você selecionar se vai para frente ou para trás, bem no estilo dos Chevrolets que a gente já tem no Brasil. E aí quando você vê a tela, ela tem um software que é o mesmo Chevrolet de Blazer, de Equinox, e você tem a configuração de GPS, você tem as configurações de modo de condução, esportivo, modo para reboque, e ainda com alguns ajustes aqui do modo para reboque, porque nos Estados Unidos eles rebocam muito, eles adoram ter barco aqui. Barco é até um símbolo de status e as pessoas gostam, então é muito comum você comprar esse carro pensando em rebocar. E aí eu já te respondo aquela pergunta de que carro elétrico sim pode rebocar, e claro que perde autonomia, mas se de até 600 for para 450, 500 com reboque pesado tá bom, né? E você ainda consegue ter aqui alguns ajustes de mídia, alguns ajustes de configuração, Wi-Fi, sistema Google, sistema do Google que me mostra aqui também com quantos por cento eu chego no destino, sistema que estaciona sozinho e ainda as luzes ambiente e os vários detalhes. Tela para o passageiro? Tem também, mas é num formato que, dependendo do que está passando, eu não consigo enxergar. E aí eu posso aqui assistir um YouTube, mas aqui do motorista não é tão fácil ver, principalmente quando o carro está andando. E aí você consegue ter mais alguns ajustes de HDMI, consegue navegar ou consegue desligar a tela e deixar a logo do Escalade. Aqui no centro, no melhor estilo dos Porsche Taycan, você ainda tem as configurações de ar-condicionado, portas, desembaçador, você tem as configurações de aquecimento de banco e até as configurações de câmera 360, que você não achou que os norte-americanos não iam olhar para isso nos carros, né? Vejam que o mundo ele é diferente, mas as tecnologias e as necessidades do público andam juntos. Ainda tem um detalhe que eu acho que não deve ser perdido no carro, que é essa roda que eu consigo usar para configurar. Eu acho que isso aqui, quando você está andando, é muito prático. Então, por mais que muita coisa esteja na tela, e eu não sou um cara contra isso, é legal ter esse comando aqui, já me atende muito bem. E você ainda tem os ajustes que eu já mostrei para vocês de ar aqui, os ajustes de fechar a porta, a sincronização.
Ponto altíssimo, proporcional ao preço, acabamento. Muito couro, muito couro, muito couro. Aqui um sistema de som bem imponente da AKG, porta aqui elétrica. Aqui eu tenho esse detalhe em madeira de um bom tom. Eu vou até lá atrás, muito refinado. Que eu não vou me aguentar, né? Vamos de volta. Porta elétrica. Vamos entrar aqui. Imagina que você vai, ó, esse banco aqui que é manual, provavelmente algum opcional pro elétrico. Aí você consegue andar com o seu motorista, ou se você não quiser fechar a porta, você clica no botão aqui. Ainda vai ter a telinha, ainda vou ter o alcântara no teto, vou ter esse belo teto panorâmico, que eu acho que eles não colocaram persiana, hein? Ó, viu? Tô falando, ó, não tem botão, ó. O mundo se copia mesmo, ó. Não tem para fechar e tem até uma câmera aqui para você poder fazer reunião e acompanhar as tendências. Espaço tem de sobra. Se você não veio para os Estados Unidos ainda ou quer planejar uma viagem, o Escalade inclusive sempre foi muito famoso para as pessoas alugarem, para poder levar as coisas, para caber todo mundo, e junto das vans sempre são uma boa oferta. Ainda cabe 3 aqui atrás e ali você tem um retrovisor por câmera e bom, Estados Unidos tem câmera também, né? Tudo com muito couro. O sistema de som, eu gostei muito desse sistema de som da AKG, achei de altíssima qualidade e um dos melhores que eu já ouvi. Não acho que supera o EX90 e nem o do BMW X, mas assim, tá no top do mundo. Ainda tem o ajuste de ar da fileira traseira e eu ainda consigo ter aqui umas opções de configuração, consigo ter USB até para quem vai lá atrás e consigo fazer bastante coisa, né? Couro, couro, couro. Para quem gosta de acabamento, se pagar, oferece. Olha lá, som aqui, ó, é aquele sistema 3D, então tem caixas na parte superior, caixas ali atrás dos apoios de cabeça e fica bonitão, né? Suspensão sobe e desce. E eu ainda quero comentar na dirigibilidade algumas coisas, mas esse carro, ele tem as rodas traseiras esterçantes, e pode parecer um luxo para alguns, mas num carro desse porte eu não abriria mão disso, porque para manobrar esse carro ele fica muito difícil se a roda não esterça, mas ainda tem um outro modo que vocês vão encontrar lá no Instagram Electric Car BR ou no YouTube, que é o modo caranguejo, que as rodas traseiras e as dianteiras podem virar devagar para você andar com o carro de lado. Pois é uma ideia aí, digamos, para você fazer algum tipo de off-road, alguma outra situação. Muito LED, farol automático, sistemas de condução praticamente autônomos, porque esse Super Cruise da Chevrolet, aonde ele está mapeado, as rodovias que ele tem mapeado, ele anda praticamente sozinho. E aí, bom, você tem o ajuste de suspensão, 200 kWh de bateria, 700 cavalos, você tem aqui uma tecnologia E4, em que você tem os motores elétricos, você vai ter, olha aqui, ó, 4 motores elétricos, sendo um motor elétrico por roda, e bom, é um absurdo de carro, né? Dirigindo um Escalade elétrico nos Estados Unidos e ao lado de Detroit. Não podia ser melhor, hein, pessoal? Hoje eu tô aqui numa cidade que na verdade fica bem ao lado de Detroit, porque Detroit foi sempre conhecida como a capital do automóvel, mas tem muitas cidades nos seus arredores, e a gente tá podendo testar o que é aí, vamos dizer, o melhor carro norte-americano que deve ser produzido hoje, se não um dos melhores e mais luxuosos, que é justamente o Cadillac Escalade. Vamos dar acelerada, ó. 60 milhas, vai que vai. Esse carro aqui, eu vou botar o velocímetro pra gente poder ver aqui, ó. Ele representa, como eu falei para vocês ali no vídeo, um dos máximos em luxo que a General Motors tem hoje, bem como um dos máximos aí em tecnologia, conforto e requinte. E que o único pênalti que você poderia numerar num carro desse aqui seria o preço que ele cobra por tudo isso, como ele também sempre cobrou ao longo da história, né? Hoje um pouco mais, pós-pandemia os carros ficaram um pouco mais caros, mas que, assim, se traduz, vamos dizer, numa das melhores opções ou uma das melhores escolas de carro elétrico que você vai ter hoje no mundo. Sim, a gente está aqui no berço da Tesla, no berço de desenvolvimento de tecnologia, mas os carros da própria Chevrolet, que é uma marca que a gente já conhece há algum tempo, eles são sim carros que eles estão com um nível tecnológico muito legal. Por que eu falo isso? Porque mesmo aquele ali que é o Blazer, que a gente já tem no Brasil,
ele tem aqui nos Estados, ele tem no próprio Brasil e aqui, ele tem números de autonomia muito, muito bons. A gente fala num carro que tem a segunda maior autonomia do Brasil. Esse aqui, com seus 200 kWh de bateria, consegue uma autonomia aí para quase 700 km. Ou seja, não tem como a gente negar como esses carros aqui, como produtos, são interessantes. E no caso do Escalade, é tudo um absurdo, galera. Olha a distância daqui até lá. É muito grande. E aí de tela, essas 55 polegadas leva um tempo para você acostumar, mas é aquela coisa, depois que você pega o jeito, você não quer mais voltar, né? Veja a definição que eu tenho aqui do velocímetro, a definição que eu tenho da mídia, e até que eu tenho por meio dessa roda aqui, a configuração dos modos, ó. Se eu quiser pôr no modo esporte, no modo neve, então tudo isso, e ó, me dá uma possibilidade muito legal em matéria de veículo. Eu ainda posso fazer algumas configurações no modo My Cadillac, eu ainda posso configurar quanto que eu quero que o carro carregue, né? Porque esse carro aqui pode não parecer, mas a bateria é tão grande que mesmo nos carregadores rápidos, nos carregadores residenciais rápidos, ele demora um pouco para carregar. Ó, cheguei muito perto, já piscou tudo. E eu ainda tenho um sistema de som top da AKG, um dos melhores que eu já ouvi. Ainda tem aqui todas as configurações de massagem, podemos ligar o resfriamento, ponto cego. Para ligar o sistema semi-autônomo eu ainda posso clicar aqui. Ó, vamos ver como é que faz, ó. Clico nesse aqui. E ainda tem o sistema semi-autônomo, que eu não consegui ligar ainda. E ele ainda tem o sistema hands-free, que em algumas rodovias aqui ele consegue dirigir quase de forma autônoma, que é o sistema que eles chamam de Super Cruise. É, mas é uma loucura, hein? Olha aí. As configurações do modo de roda, ele tem o modo que ele vira ele anda como caranguejo. Eu posso configurar o farol automático, posso configurar para estacionar sozinho, posso ter ajustes de câmera, posso ter aqui alguns ajustes do ar-condicionado. É, galera, isso aqui é um carro para você viajar, para você ter uma família grande, você que quer ir ter conforto. Ele tem a sua dirigibilidade, a sua experiência, mas é um carro muito grande, é um carro muito pesado. Então não é um carro que você vai extrair dele assim um comportamento dinâmico extremamente agressivo. Não, ele anda bem porque estão 700 cavalos, né? Mas a ideia dele é que seja um carro mais moderado aí para quem quer realmente um carro grande, mas que não deixa a desejar em nenhum quesito acabamento, qualidade de interior, refino e mesmo em tecnologia, que vamos combinar, né? Os carros hoje estão muito modernos, os carros hoje eles têm muitos sensores, muitas telas, e os norte-americanos têm que andar junto, né, pessoal? Vamos frear aqui um pouco. Ó, se eu clicar nesse botão aqui, ele ainda regenera, então eu consigo frear pelo volante, ó que legal. Uma regeneração aqui pelo volante. Ele ainda me mostra a câmera na roda, justamente porque o meu ponto cego aqui é muito grande, em virtude do tamanho do carro. E eu acho legal, o que eu acho mais legal aqui é que a gente está muito habituado a andar nos carros chineses, a testar os produtos que vêm de lá, com muita tela, muita tecnologia, configuração e aquilo tudo, né? Mas você vir até os Estados Unidos e você vê que aqui também tem muita tela, também tem muito sensor, muita tecnologia, é sim muito legal para mostrar o nível de avanço. Eu ainda tenho um head-up display ali, aqui nos Estados Unidos, como vocês podem ver, as vias são todas muito grandes, muito largas, então é muito fácil até de dirigir um carro desse. No Brasil, um carro desse seria um saco, porque você ficaria ali na Marginal em São Paulo com vários carros passando ao redor, você teria as motos que fica apertado para as motos aqui por causa do retrovisor. E aqui, bom, é um carro normal e que eu quero testar um pouquinho ali na estrada para a gente fazer um 0 a 100 e ver o sistema semi-autônomo. Pessoal, a gente acabou não pegando aqui uma rodovia que dá para usar o sistema semi-autônomo, mas eu vou colocar uma parte lá do Instagram que eu peguei e daí a gente conseguiu testar o que é o Super Cruise da General Motors. Seta ligada, tô aqui com um Cadillac, que é um Chevrolet de luxo, né? E olha lá, olha lá. Ele tem um sistema aqui, pessoal, que se chama Super Cruise, que é um dos melhores sistemas semi-autônomos do mundo e que ele consegue, nas rodovias que ele tem mapeado, usar as faixas e dirigir, ó,
sem a mão. E ele efetivamente deixa, eu coloco a mão para identificar que eu tô aqui, mas depois, quando tá verde, ele me diz isso aqui, ó, que o carro tá indo sozinho, sem eu precisar interferir. Olha que legal. E aqui é apertado, tem um pouco de caminhão, tem tudo. Se eu quiser, por exemplo, vou entrar com o meu carro semi-autônomo na faixa da direita, eu começo a dar a orientação de seta, ó. Dei seta, aí ele tá freando, porque ele sabe que para entrar atrás daquele carro ali, ó, ele tem que frear, e voilá. Galera, esse sistema aqui do grupo General Motors, que é o grupo que tem a Chevrolet, é o grupo que tem a Cadillac, a Buick e a própria GMC, ele é para ser um rival dos Tesla. O Tesla ele é um pouco mais ousado, até pela característica da empresa, mas esse aqui ele consegue, dentro da lei, fazer aí boa parte das rodovias só assim, ó. Ele fica vendo se eu tô olhando para frente, se ele tem mapeado, ele dirige sozinho. E talvez você não conheça, mas esse é um sistema em que quer ser concorrente do sistema da Tesla, que é os FSD e é o sistema de autopilot, em que na prática ele consegue dirigir de forma autônoma, lendo faixas, detectando os carros na frente, tudo que é de direito, mas ao mesmo tempo esse é um sistema em que ele consegue também, já que ele tem mapeado algumas ruas, ele consegue dirigir sem você precisar fazer nenhum tipo de intervenção. Exato, esse é um sistema que a General Motors está gradativamente colocando nos carros, nos Chevrolet, nos Cadillac, e que ele consiste, tem um LED aqui em cima, ó, ele consiste em te avisar. Ele fica, quando está verde, é porque você pode tirar a mão e ele está dirigindo. Quando está vermelho, é porque alguma coisa na situação tem que ser mudada e você tem que colocar a mão. E quando está azul, é porque ele está procurando. Então, na prática, esse é o sistema semi-autônomo que a Chevrolet tem, e a Cadillac também, para brigar com o sistema da própria Tesla. Ele não é tão avançado, porque a Tesla ela é mais ousada nisso e ela tem tecnologias aí que estão mais livres e mais próprias para funcionar sem você precisar fazer muita intervenção, mas já é aí um sistema muito interessante do ponto de vista de você conseguir já ter um concorrente para os sistemas semi-autônomos e para os carros estarem cada vez mais perto de dirigirem sozinhos. Já faz um tempo que esse Super Cruise foi lançado, já tem alguns anos, mas é muito legal. Esse carro chega a ser até estranho de dirigir, galera, porque eu tô muito alto, o carro anda muito, ele até balança um pouco porque dá uma sensação muito grande assim do veículo. E ele tem uns ajustes, eu posso desligar, por exemplo, a roda traseira esterçante mesmo com o carro, porque eu consigo perceber muito as rodas traseiras esterçando e ainda com aquele modo caranguejo o carro consegue fazer várias coisas. Aí ainda dá para desligar a tração, dá para configurar os sensores aqui internos, mas no final do dia, esse é aquele carro para você levar todo mundo com conforto, com sistema de som 3D da AKG que eu gostei bastante e ainda com essa tela que é um espetáculo. Vamos acelerar, vamos acelerar. É muito legal, galera. É muito legal, é muito pesado e é um carro que, bom, nem cabe no Brasil direito, né? Eu acho que já conto para vocês se eu teria um carro desse aqui ou se eu não teria. Ou melhor, em qual condição eu teria, em qual condição eu não teria. A gente está fazendo aqui, ó, nesse local, vou mostrar um pouco para vocês. Ele tá acontecendo um evento da Chevrolet, que é do grupo General Motors, e que tem ali Corvette, Escalade, os Equinox, os Blazer e vários outros carros para a gente conseguir testar e para a gente conseguir ver na prática a tecnologia. Ó. Vou entrar aqui para vocês verem. Ó que barato, pessoal. Aqui é um campo de golfe e que tem tanto um lago bem bonito, como todo, né, o golf course, né, que é o campo mesmo, é onde as pessoas jogam. E aqui tem até uma parada que eu tenho que fazer, porque tem os carrinhos de golfe passando e para as pessoas poderem aí, né, se locomover entre os buracos. E olha que bonito, visual bem astral. E aqui ao lado direito vocês já vão conseguir ver a vista para esse lago. Olha que bacana. É aí, ó. Olha que legal. Aí o pessoal fica jogando, é um clube, ó, o pessoal com o carro. E aí a gente veio aqui por parte da General Motors para conhecer tanto os melhores elétricos da Chevrolet, como o híbrido, né, que é o Corvette E-Ray, que é um Corvette híbrido, né, eletrificado.
E aí o pessoal também está andando com os Hummers, está andando com os Cadillacs mais baratos, como o Optiq, o Vistiq, e que bom. Tem muita coisa legal. Vou mostrar aqui o estacionamento. Tudo aqui fechado, né? Tem toda a plantação. E olha o Corvette que dá para andar. Esse aí, ó, que é o Corvette E-Ray, um Lincoln. Para quem não conhece, esse Lincoln aí é o que seria o concorrente do Escalade, que é conhecido como Lincoln Navigator, que seria aí a marca, ó, é um Navigator de luxo da Ford e que seria um concorrente direto. Deixa eu mostrar ali. Então todos os carros, ó, esse GMC é uma picape, aqui tá o Escalade, que é o mesmo carro que a gente tá grandão. Aqui tem o Hummer, aí tem o GMC Sierra, que é uma picape com a maior autonomia do Brasil. Aqui tem todos os outros Escalades, ó a galera filmando. Aqui é o menor, que é o Vistiq, se eu não me engano, que eles chamam até de Baby Escalade, que é um Escalade bebê. O Hummer e aqui o Lyriq. Bastante carro legal, né? Deixa eu estacionar, ó. As câmeras, como eu mostrei para vocês antes já, e bastante sistema legal. E não dava para terminar esse vídeo senão num dos bancos traseiros, em que eu tenho 3 opções ali atrás, 2 aqui no centro, e ainda tem muito conforto para quem vai na frente, né? Esse é daqueles vídeos em que não dá pra gente colocar muito defeito, né? O Escalade é um carro amado pelos norte-americanos, famoso em filmes aí de vilões, em filmes aí, né, de passar uma impressão de um carro de luxo. E das marcas de luxo norte-americanas, é a que eu pontuo como a que tem o seu maior destaque. A gente ainda tem a Lincoln, existe, né, a própria Buick do grupo GM, mas eu acho que como a Cadillac, a pegada que a Cadillac tem nos anos, aqueles carros antigos famosos com muito luxo, não tem. E aí no Escalade, que é um carro que a vida toda o norte-americano comprou muito, e como eu falei, quando a gente vem para os Estados Unidos, vai comprar ou alugar um carro, é sempre uma procura gigantesca, esse carro não tem muito o que falar. O acabamento é perfeito, a multimídia hoje é muito moderna, o carro tem sistemas de semi-autônomos e de tecnologia absurdamente avançados, e você ainda consegue ter os mais variáveis ajustes de posição, aquecimento de banco, massagem, conforto, e tudo aquilo que tem direito. Só que do outro lado da moeda, a gente está falando de um carro aí para os seus 100 a 150 mil dólares, dependendo da versão, que é o ponto em que o carro entrega muito, mas ele também cobra. Ou seja, você tem um carro em que você tem um valor agregado alto. Em que falando em Brasil, falando em Europa, falando em vários mercados, o Escalade não é um produto que seria muito procurado. Porque na Europa ele é muito grande. Ele seria grande e caro, e para você fazer o europeu abrir mão do BMW, do Mercedes pelo Escalade, não seria um movimento tão simples, apesar de que eles com certeza apreciariam a qualidade do produto. No Brasil, esse aqui seria um produto para cerca de R$1 milhão, em que eu acredito que sim, a gente teria algum público e algumas pessoas interessadas, porém, do outro lado da moeda, a gente teria um carro que seria muito caro e que aí ele competiria com muitos modelos já famosos e que você ainda teria que trazer a pessoa um pouco para o mundo do elétrico, em que esse aqui é um carro que a gente não pode negar. Sempre foi muito atribuído e muito famoso pelo V8. A exemplo do próprio Hummer. Em que o Hummer, sim, esse até que como elétrico atraiu muitas pessoas pela sua ousadia de projeto. E aí o Escalade, bom, esse aqui é um carro que está configurado com interior claro, com teto preto, mas ele poderia ter um interior branco, poderia ter um interior todo preto, poderia ter inúmeras opções de cores e poderia ainda ter versões um pouco mais básicas, como eu até mostrei aqui, né? Essa aqui tem os bancos manuais. Mas no final do dia, esse aqui seria um carro muito para você fazer uma conta, né? Você precisa de um carro de altíssimo luxo, já tem um poder aquisitivo que permite, você quer um carro bem requintado. O que eu acho legal é que esse carro mostra que os norte-americanos com a Cadillac, eles conseguem mostrar o seu melhor, o seu maior requinte, a sua maior tecnologia, e que quando a gente está no Brasil, olhando os produtos que são feitos no Brasil, a gente às vezes esquece dessa capacidade. Às vezes a gente não consegue lembrar que a gente consegue ter produtos tão avançados por aqui. É lógico que no mundo do carro elétrico, esse carro ainda tem muita bateria para fazer autonomia. O ideal, na minha visão, é que com o tempo ele conseguisse cumprir com isso sem ter tanta necessidade de bateria, peso e aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que esse aqui é um carro em que ele
Esse aqui é um carro em que ele ainda demanda um tempo de recarga alto, porque mesmo em casa, num carregador de 11 kW, o carro vai ficar aí quase 20 horas, um carregador de 20 kW ele vai ficar 10 horas, porque é muita energia que precisa entrar mesmo, mas ele já mostra um pouco da capacidade, e o que eu acho legal, ele mostra, e aí fechando o nosso vídeo, como a eletrificação e os carros elétricos trazem pra gente capacidades que a gente nunca imaginou. Um carro desse porte, que você vai conseguir rodar 700 km com R$200, que você consegue ter todas as rodas esterçando, que você consegue fazer ele ser barato de andar mesmo com todas essas características, eu acho que sim, mostra um mérito muito grande do que os motores elétricos conseguem fazer. E um belo exemplo, que meus colegas estão aqui gravando, também é o Hummer, que é um carro que em outros tempos fazia 2, 3, 4 por litro, hoje consegue ser um carro aí extremamente bruto, tem muita bateria, mas que consegue ser mais viável do ponto de vista tecnológico, quanto que custa para rodar, toda a eletrificação que você consegue pôr no carro. E aí, compraria? Belíssimo Escalade? Vou te dizer, tá? Pode ser. Se eu tivesse uma família grande, pudesse andar de motorista carro blindado em São Paulo, olha, pode ser mesmo, viu? E vocês? Qual que é a visão? Comenta aí.